Meu nome é Celina Bodenmiller. Eu nasci no sul do país, em Santa Catarina, numa cidade pequenina chamada Brusque. Eu lembro, assim, do sol batendo na capa da minha cartilha Caminho Suave, quando eu estava no primeiro ano, da minha professora Iracema, que me ensinou a ler e escrever. E a minha intimidade com esses símbolos, né, maravilhosos, que são as palavras, que é um dom muito peculiar ao ser humano, a comunicação através da linguagem escrita, me fascinava de um jeito que o meu brinquedo favorito era uma caixinha de sapatos, cheio de cartõezinhos, cada um com uma letra, que eu brincava desde muito pequenininha. E era engraçado, porque chegava visita em casa e eu corria pegar a caixinha de sapato com as letras, que eu era muito pequenininha, virava, ficava uma mesinha e eu queria mostrar para a pessoa que eu estava mexendo nas letras e eu sabia lidar com as letras. Aí, claro, ganhava um elogio, eu ficava muito feliz. Então, se for falar de uma lembrança muito antiga, mas é essa que eu tenho das letras. Eu venho de uma família de 5 filhos, eu sou a caçula. Essa família se tornou uma família migrante. Então, nós íamos para São Paulo quando eu era muito pequena, no segundo ano primário. E aí, eu tinha minhas amigas lá e escrevia longas cartas com 9 anos de idade para as amigas de lá. Então a gente tinha uma intimidade com a escrita e com a interpretação de texto realmente que era um pouco acima de uma frequência assim para as crianças da minha idade. E aí a minha paixão foi a língua portuguesa, na escola, adorava fazer análise sintática, né, que fica assim quando é. Então eu gostava muito da língua portuguesa e gostava muito de ler e dos livros. Quando eu me tornei adolescente, como eu sou de uma família migrante, de uma mãe que se separou, a gente teve uma luta muito difícil em São Paulo. Então eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Mas apesar disso, a falta da possibilidade de ter livros em casa, e eu supria com ler jornais, qualquer coisa que caía na mão eu ia, que era um prazer muito grande. E eu comecei a frequentar bibliotecas públicas, que eu acho que hoje são até subutilizadas nesse país. A gente não tem muitas, elas não são lá muito bem equipadas, mas elas existem. Inclusive aqui na cidade de São Carlos, várias. É um espaço vivo de coisas maravilhosas e eu acho que a população precisava ser mais estimulada a visitar a biblioteca pública, ter sua carteirinha, ir lá levar os filhos e ter esse caso de amor com os livros. E os livros, além da criança, também trazem para a família. O livro para criança não é só para criança, é para o adulto também. E uma família que lê é muito legal. Uma família que amadurece com os livros, que se diverte com os livros, que sente felicidade de estar entre os livros. Então, eu acho que as pessoas precisam frequentar mais a biblioteca pública. Porque o livro não está acessível para todo mundo. Não era acessível para mim quando era criança, numa família que não podia comprar livros. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar adolescente, né? A necessidade de trabalhar muito cedo. Com 13 anos, eu tinha que estudar, fui estudar à noite, tinha o trabalho de dia. E isso tudo atrasou a minha formação. Então, eu não sou egressa da USP e me sinto muito feliz de estar aqui, porque a USP abre nesse programa aqui do Instituto de Ensinos Avançados, abre também espaço para quem não é egresso daqui, para pessoas da sociedade civil. E o trabalho que eu fiz como escritora, que começou algumas décadas atrás, foi quando eu, óbvio, abri uma livraria. Então, essa paixão pelos livros permaneceu. Eu tive um trabalho, esses primeiros trabalhos foi o que me deu meu sustento, que eu pude ajudar minha família. E depois a vida mudou, me casei, tive um filho, me tornei executiva num grande banco estrangeiro. E em determinado momento eu falei, olha, a vida me presenteou com a possibilidade de me sustentar e me dar algum progresso com esse trabalho executivo, mas isso não fala a minha alma. Eu nunca abandonei a leitura, mas não era uma coisa que falava a minha alma. E quando eu pude, eu me desliguei do banco e enveredei pelo lado dos livros de novo, voltei para os livros e agora no sentido profissional, uma bagagem profissional. Então eu administrei uma livraria por quase 15 anos lá em São Paulo, uma livraria dedicada às crianças e aos jovens. Nessa livraria eu conheci bebês que se tornaram crianças, crianças que se tornaram adolescentes, adolescentes que se tornaram jovens e que até hoje eu tenho vínculos. Há cerca de 5 anos atrás eu vendi essa livraria, ela se chama Panapaná. Panapaná é o coletivo de borboletas. Na minha cabeça, os livros são
como borboletas que voam por aí, que vão polinizando, espalhando, como as borboletas espalham o pólen, vão espalhando conhecimento, informação, cultura, alegria, bem-estar, maturidade, tudo, outros milhões de sonhos, viagens, tudo que os livros podem proporcionar. E aí, com a pandemia, a gente resolveu sair de um lugar apertado, da cidade de São Paulo, né, que eu já estava lá há bastante tempo, meu marido também, nós decidimos que a gente queria vir para São Carlos, que é a cidade onde ele nasceu, onde a gente teria família, um lugar que não era um lugar totalmente novo, que tinha universidade, que ele poderia manter o contato com a universidade, uma vez que ele ainda é professor da USP em São Paulo. E aí a gente veio para cá, viemos para um lugar cheio de árvores, animais silvestres, onde a gente mora. Lá a gente faz os nossos livros. Ele é um dos parceiros do meu trabalho de literatura. E essa é a história chegando até aqui, omitindo várias coisas, né? Aí que daria para conversar muita coisa, mas eu acho que o caminho do livro foi esse. Minha lembrança dos livros, eu acho tão interessante você perguntar isso para mim agora, porque recentemente eu fui atrás de um livro que foi um livro dos que me marcaram. E me marcou por quê? Porque na escola pública que eu estudava aqui em São Paulo, existia um concurso de leitura e interpretação de texto. E eu amava aquilo. Então, eu lia muito bem, eu interpretava muito bem e o prêmio eu queria muito. E eram livros. Então, para mim era uma coisa maravilhosa ganhar o prêmio. E um dos livros que eu ganhei nesse prêmio chamava-se Glorinha e o Mar. E o nome da minha irmã é Glória. Então, acho que também tem esse afeto, porque achei o nome da minha irmã na capa. É um livro que não é um livro literariamente consagrado e tal, mas marcou muito esse Glorinha e o Mar. Até porque, quando eu era criança, era a minha irmã que me levava ao mar. A gente ia para Camboriú e eu ia com ela de ônibus e era uma condição para que ela pudesse ir, porque ela era jovem. Então, a gente ia para a praia juntas quando era bem pequenininha. Então, eu acho assim, a vida faz poesia de graça, né? Então, eu achei tão lindo. Hoje eu acho muito lindo eu lembrar das minhas lembranças com a minha irmã, da praia, ter ganho esse livro, tá falando disso agora. Então, eu acho que é tudo tão... Esse caos que a gente vive, a vida vai dando algum sentido e a gente vai capturando esse sentido aqui e ali, né? Então, essas coisas alimentam muito, inclusive, a escrita da gente, né? Então, esse é um livro que me marcou. Outro livro os livros que me marcaram, assim, infância e juventude, que eu lia muito nova, eram os livros do Fernando Sabino, do Vinícius de Moraes, os livros do autor Lara Rezende, e eram livros de crônicas e livros que falavam do dia a dia das pessoas, de como elas viviam, né? A crônica às vezes conta apenas um incidente ali curto, mas que ele é cheio de significado e que o escritor, na hora que fala daquilo, ele interpreta aquilo de uma forma e percebe o que está acontecendo ali, extravasa uma coisa cotidiana para uma história surpreendente. Então, esses livros de crônica, que eu inclusive sempre indiquei na livraria quando eu era livreira, eles me encheram muito, assim, de histórias boas, assim, e de amor pela leitura. Um outro livro que é excepcional, vou falar desse, não vou falar de muitos, né? E vou ficar no infantil, porque é onde eu acabei indo parar na escrita, são As Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Que assim, eu acho que a gente ainda não percebeu o tamanho que Monteiro Lobato tem na literatura do mundo. Ele, sem dúvida, é um dos grandes escritores que esse mundo já teve. Era um grande divulgador do conhecimento, das ciências, do mundo para as crianças. Misturava isso com a literatura mais fantástica de uma boneca feita por uma negra quase escrava e que começou a falar usando a fala de um papagaio. Então, assim, são coisas tão impressionantes de uma menina, da neta da Dona Benta, que se casa com um príncipe que mora no mundo das águas. E o tecido do vestido dela é todo feito de coisas que se movem, dos peixinhos que nadam e de cores maravilhosas, um vestido como nunca se viu. Então, assim, são imagens que nos alimentam tanto no imaginário, no mundo que a gente pode habitar, que nos tira da realidade do mundo como a gente vê, das obrigações do dia a dia, do cotidiano, que não... Que ok, tudo faz parte da vida, mas a gente poder frequentar com a leitura outros universos, enche esse nosso cotidiano, essa nossa vida de beleza, de alegria e de coisas que a gente precisa ter disponíveis para gente viver esse nosso mundo.
A gente sempre, todo mundo fala, não há quem passe imune pela experiência da leitura e por muitas outras experiências da vida. Então, a leitura, você sai transformado da leitura. Eu vi isso nas crianças que se tornaram crianças leitoras. O nível, a capacidade de ir progredindo para os livros mais densos, para os livros com mais necessidade de habilidade de leitura para conseguir extrair aquilo que aquele livro tem a oferecer. Isso tem a ver muito com desenvolvimento de inteligência, com capacidades, com maturidade e ainda mais com desenvolvimento da inteligência e abertura e tolerância para o outro, para o que é diferente, porque o livro traz toda essa diversidade, né? O livro, ele influencia, ele pode espelhar para a criança a vocação dela, a vocação de escrever até, a vocação de se tornar um cientista, que é o que está ligando, o que acabou me trazendo aqui, de olhar para um estrangeiro, para uma pessoa diferente de si mesmo e entendê-la como uma pessoa que, como ela, está no mundo sem essas questões de discriminação, preconceito, toda essa bobagem que existe por aí e que traz muito sofrimento. Então, o livro, ele é um lugar sagrado, assim, né? Então, eu acho que o livro é um lugar de felicidade, é um lugar de alegria, é um lugar de benefício para as pessoas. Me tornar escritora realmente não fazia parte do script. Há pessoas que perseguem, né, uma profissão com afinco e vai e tal. E realmente parece que quando a gente relaxa, as coisas vão surgindo e você consegue enxergar melhor o que está acontecendo, né? As sutilezas e aquelas coisas se aproximam e você tem mais clareza quando você não está tão envolvido numa busca, angustiado, ansioso. Então, esse amor pelos livros me tornou uma livreira de uma livraria infantil em São Paulo, como eu já falei, que está até hoje, a Panapaná, que ainda mora aqui no meu coração e sempre vai morar. E foi através da Panapaná que eu acabei entrando no mundo dos livros dessa forma profissional. E além de ter os clientes e os livros e as pessoas que trabalhavam comigo na livraria, eu comecei a conhecer escritores, ilustradores, editores, pessoas do mundo do livro, né? Que a gente costuma falar que é o povo do livro. E a partir daí fui conhecendo editoras. Mas teve um autor em particular, que na verdade quando eu abri a livraria, eu detectei uma paixão, mas uma paixão que até hoje eu vejo nas crianças, que são os dinossauros. Era a mãe entrando lá pedindo livro de dinossauro. E eu pesquisando, o que tem de livro de dinossauro? O que tem de livro de dinossauro? E veja bem, a minha livraria chamava-se Panapaná, tinha uma borboleta verde e amarela. O Panapaná é uma palavra tupi-guarani, que designa em língua portuguesa o coletivo de borboletas. E eu só via dinossauro estrangeiro para mostrar para as crianças brasileiras que entravam na minha livraria. Eu falei, não, peraí, será que no Brasil não teve dinossauro? Será que essas informações estão traduzidas corretamente? Será que as crianças vão ler o livro bom quando que eles comprarem aqui na minha livraria? E aí, falei assim, com quem que poderia conversar para saber disso? Se tem livro de dinossauro do Brasil. Falei, onde estuda dinossauro no Brasil? Porque eu, quando criança, nunca tive contato com dinossauro, nunca tive o menor interesse por dinossauro, não chegaram até mim, né? Essa informação de dinossauro não chegou até mim. E aí eu falei assim, onde? E é engraçado que eu pensava, eu comparava a USP à Grécia. Falava, onde se estuda toda a cultura, as sabedorias do mundo, onde estão, né? Eu falei, na USP. Aí fui caminhando lá, vendo Instituto de Geociências. Aí, com uma cara, assim, de quem leu muito livro na vida, né? Eu liguei na USP, peguei o telefone e, por favor, meu nome é Celina, eu sou proprietária de uma livraria e eu gostaria de conversar com uma pessoa que dá informação sobre dinossauros brasileiros. Aí a pessoa falou, pois não, tem o professor Anelli, tem livros e ele trabalha com dinossauros do Brasil. Era o professor Thomas e olha o sobrenome, olha a vida fazendo poesia de novo. Fairchild. Tem criança no sobrenome. E aí, ele me passou para a professora Nélia, que é o coordenador do projeto que hoje a gente desenvolve aqui no Instituto de Ensinos Avançados, da USP de São Carlos. E aí eu comecei a conversar com a professora Nelly. Eu pedi a ele que viesse até a livraria para, eventualmente, fazer oficina, conversar com as crianças. Ele se mostrou muito aberto,
mas sem tempo. E aí ele me indicou um dos alunos dele e nós fizemos um curso, acabamos fazendo um curso, porque livros sobre dinossauros do Brasil para criança não havia, e nós resolvemos fazer um curso de paleontologia para criança em 4 semanas, assim. Saiu até na TV, foi a TV Bandeirantes lá na livraria fazer matéria, e outros a Veja também deu naquela coluna de atividades para crianças, e foi muito legal. Fizemos atividade de escavação, a gente inventou, replicamos fósseis do nosso jeito, com massinha de modelar, mas tudo na letra da ciência ali. Vamos replicar direitinho, como que acontece na natureza, enfim, e foi muito legal, muito legal. Passou o tempo e a gente tinha um clipping de notícias sobre o mercado de livros, e eu vi no clipping lá, lançamento do Guia Completo dos Dinossauros do Brasil na Universidade de São Paulo, e o autor, professor Luiz Eduardo Anelli. E falei, nossa, esse professor foi tão bacana, me indicou, né, me deu uma abertura, né? Foi tão legal para mim esse contato com ele. Falei, eu vou. Era uma quarta noite, e aí eu fui para a USP, e ele estava lançando o Guia Completo dos Dinossauros do Brasil, acho que era o ano de 2011, 2010, por aí. E aí eu conheci pessoalmente o professor, e a partir de então a gente começou a ter contatos. Até que em determinado momento ele tinha a editora Peirópolis, que publicou este livro dele, né? Acho que uns 2 anos depois, com mais um tempo. A editora Peirópolis perguntou para o professor se ele já tinha escrito mais um livro depois desse, enfim, já tinha corrido um pouco a carreira. E ela pediu para ele, falou assim, vamos fazer um livro para crianças pequenas, para dinossauros? E como eu tinha uma livraria infantil, ele ligou para mim e falou assim, Alina, a editora Peirópolis quer fazer um livro de dinossauro para criança pequena, tal, e a gente começou a conversar a respeito. E aí a fórmula do Obsedinos aconteceu. Um livro abecedário para as crianças em fase de alfabetização, que tivesse poesia, que tivesse um conteúdo literário que interessasse as crianças. E por que poesia? São trovinhas que têm som agradável, que têm rima, tem ritmo e que as crianças novinhas adoram. A criança que adora cantar, adora falar rima, tem essa intimidade com a linguagem, com a fala, né? Tá aprendendo muito, e a gente resolveu, eu falei, eu acho que funcionaria um abecedário e uma informação científica, né? Falada de maneira simples, mas não simplista, para essas crianças novinhas, para que elas pudessem, além de se divertir, ter a brincadeira, ter o lúdico ali dentro do livro, também aprender sobre esse assunto, com a chancela de um professor, doutor da Universidade de São Paulo, tal, que isso dá qualidade, né? E segurança aos pais quando vão falar, isso, a criança, né, saber, ainda mais informativo, né, saber que tem ali um especialista da área. E aí ele falou, bem legal, tal, e ele propôs para a editora Peirópolis fazer o livro, e muito surpreendentemente, ele falou assim, vamos fazer esse livro juntos? Ele me convidou para fazer o livro com ele. Aí eu falei, tudo bem, vamos fazer, tal. Fiquei muito contente, né, lógico. E foi assim que, no desenrolar lento e calmo das coisas, chegou a minha estreia na literatura com esse livro Abecedinos. E que hoje já é uma coleção, ABC Dinos, ABC de Espaço, ABC da Arqueologia, todos eles em parceria com o professor Luiz Eduardo Anelli. E agora, no IA, nós vamos fazer o Almanaque da Terra, que já está em fase de ilustração, últimas revisões e ilustração. Inclusive, um deles ganhou o prêmio Jabuti, o de Arqueologia, em 2024. Então, foi assim a minha estreia na literatura. Depois disso, com o primeiro livro, esse foi um livro que eu chamo de literatura de não ficção, porque ele tem um pé na realidade, né, na realidade do ponto que nos cerca, da ciência e tal. E depois, com essa estreia, a gente começou, aí aconteceu de uma amiga minha, que é uma contadora de histórias lá de São Paulo, ela visitou a minha livraria, ela também é egressa da USP, professora de língua portuguesa, e se tornou uma contadora de histórias que eu chamo de a melhor contadora de histórias do mundo, assim. Porque ela conta histórias maravilhosamente bem, a gente se tornou muito, muito amigas até hoje. E aí ela começou a contar histórias na minha livraria, e um dia chegou uma diretora de uma escola do Bom Retiro, um bairro com grande migração de bolivianos que trabalham nas oficinas de costura, daqueles bairros, trabalham com confecção. E aí, essa diretora falou assim, as crianças estão longe da sua pátria, estão longe do seu idioma, mal conseguem ver os pais, então elas estão muito separadas da sua identidade,
da sua nacionalidade. E eu gostaria de, na escola, ter histórias para contar dos países latino-americanos, para incluir as crianças brasileiras como cidadãs latino-americanas e que elas também pudessem se reconhecer nessas histórias, porque as histórias trazem as características da cultura de cada lugar, as histórias tradicionais. E aí eu perguntei como editor, eu já era escritora, né? Já tinha um livro, falei, agora eu já tenho um livro, já posso também usar esse recurso para tentar conseguir fazer esse livro, porque eu procurei, e não achei um livro com uma coletânea de contos tradicionais da América Latina. Ofereci para uma editora chamada Panda Books, lá em São Paulo, e a Panda falou, nossa, nós estávamos procurando mesmo isso, justamente por causa desse afluxo de imigrantes. E aí chamei quem? A Fabiana Prando para ser minha parceira, que eu não sou boba nem nada, né? Só ando em boa companhia. E aí a Fabi topou, porque é outra apaixonada pelos livros e pelas histórias. E nós saímos à caça das histórias, né? Não, eu adoro ler, conheço tudo, sei tudo de livro, sou livreira. E ela, bom, eu sou da USP, eu sou da Letras, e eu amo ler, conto histórias, vamos atrás das histórias, vai ser bico, vai ser fácil. Cadê as histórias? Então a gente não sabia que não existia um registro, um estudo, uma literatura a esse respeito, não tinha nada. E isso há 10 anos atrás, não é muito tempo. E aí a gente foi vendo, foi pesquisando, até que nós chegamos no nome de um professor norte-americano chamado Joe Hayes, que ele mora no Novo México, que é sul dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ele tem uma pesquisa muito importante na universidade a respeito da migração das histórias tradicionais dos países latino-americanos pela fronteira do sul dos Estados Unidos. E ele nos deu a bibliografia interessantíssima das pessoas que estudaram isso e que deu base para o trabalho dele. Então, onde a gente encontraria histórias do Haiti? Aonde encontraria histórias do Haiti? Onde encontraria histórias de Cuba? Aonde encontraria histórias de países que não construíram a literatura como uma cultura do seu povo? E a gente conseguiu trazer muitos países em língua inglesa, em língua espanhola, e conseguimos ali achar, além de achar algumas coisas na biblioteca da USP, lá em São Paulo, na Biblioteca das Letras. E aí a gente leu muitos livros para chegar nos contos que a gente chegou a publicar o primeiro livro. Um conto para cada país da América Latina. E aí, esse livro é muito adotado em escolas até hoje, chama-se A Flor de Lirolá e Outros Contos da América Latina. Ele foi aprovado no Plano Nacional do Livro Didático, do PNLD, do governo mais de uma vez. É um livro que nos trouxe muitas alegrias e nos levou para dentro de muitas escolas. Então a gente já tem um passado muito legal. E com a Fabiana a gente pode contar essa história, pode contar histórias da América Latina. A gente sempre é muito chamada quando eu tenho a adoção dos nossos livros para ir, para estar presente com os alunos, né? E falar dessa nossa identidade latino-americana, que é uma identidade que a gente esquece, né? A gente olha muito para a Europa, olha muito para os Estados Unidos, olha para o hemisfério norte, e aqui a gente não olha, a gente não se dá conta de que nós somos latino-americanos por conta da gente falar língua portuguesa, não falar espanhol, enfim, a gente ficou um pouco apartado, né, desse nosso continente. É uma identidade que a gente esqueceu. E na América Latina tem coisas maravilhosas, né? Nós temos o maior dinossauro do mundo, que nem diria o professor Anelli. É um dinossauro vivente, o condor dos Andes, uma ave que é um dinossauro de verdade, que não é um descendente, nem uma evolução dos dinossauros. É com um dinossauro que aprendeu a voar e que os dinossauros inventaram as penas. E tudo isso o professor Luiz Eduardo Anelli me contou, por isso que eu estou falando aqui. Então, nós temos o maior dinossauro vivente do mundo, no nosso continente. A gente não imagina que até o século XVI, das grandes descobertas, se existisse pizza na Itália, não sei se existia, seria sem molho de tomate. Porque o tomate é nativo da América Latina. A batata, os incas liofilizavam as batatas, já faziam isso nos terraços onde eles cultivavam, depois eles liofilizavam para conservar as batatas, desidratavam as batatas para comer. Então, se a gente for falar da batatinha Ruffles hoje, batata frita, nada disso existiria, né, se a batata não tivesse surgido na América Latina e muitas outras coisas. O cacau, que hoje a fama do cacau é uma fama internacional, enfim, muitas outras coisas que a gente tem e que hoje são tidas como commodities, como coisas muito importantes para a alimentação humana, elas são da América Latina. Então, assumir a identidade latino-americana tem muito lugar na identidade latino-americana para nos fortalecer e para fortalecer as crianças, sabe? Essa diretora de escola, ela teve uma
consciência de educadora muito forte, uma vocação de educadora muito forte para ter ido atrás disso para essas crianças. Os vulcões da América Latina, as lagunas da América Latina, os flamingos da América Latina, as montanhas, os desertos, a neve. A gente tem tudo isso na América Latina. Vale muito mais a pena. Eu brinco, né, com as mães quando eu e a Nelly falava assim: a gente vai para Disney. Eu falei: não, vai para Amazônia, vai para os Andes, né? Tem tanta coisa diferente para ver aqui, muito linda, e que traz essa nossa consciência de pessoa latino-americana. Essa cultura latino-americana tem começado a ser mais percebida. A gente teve recentemente um show no intervalo da final lá dos Estados Unidos, do Super Bowl, com um artista latino-americano, né? Toda essa questão da migração latina para os Estados Unidos, essa cultura latino-americana tem sido comentada. E desde esse livro, a gente já tem mais um, chamado Contos Encantados da América Latina, por outra editora. E ano passado nós publicamos Sou Latino-Americana. São 21 contos biográficos, com 21 mulheres desconhecidas da América Latina que morreram no século XX. E mesmo tendo morrido no século XX, elas foram pioneiras em muitas áreas, como direito de Chile, medicina no México, aviadora na Argentina. Há vários caminhos para você chegar no mesmo lugar, né? Sei lá, você fala, vai lá em casa, eu vou escolher meu caminho para ir na sua casa, né, e tal. Outra pessoa escolhe outro, ela vem de outro ponto, enfim. E uma coisa que a vida me mostrou foi assim, que esses caminhos, eles se fazem diferentes em várias situações da vida. E na profissão também. E às vezes você tem esse olhar retrospectivo e você vê como as coisas começam a fazer sentido. Que aquilo encaixa aqui, aquilo serve para isso. Então, todas as experiências que a vida vai nos dando, elas são úteis. Em algum momento a gente pode precisar delas, e no meu caso foi isso que aconteceu, né? Essa aproximação com a leitura, nunca fui pensando em ser escritora, me tornei escritora, e as pessoas que escrevem normalmente têm uma formação acadêmica importante, né? Mas na literatura não foi assim para mim. Eu fiz uma universidade mais ligada ao trabalho que eu desenvolvia profissionalmente, né, na área financeira, mas como aqui em alma não era aquela, eu acabei fazendo um caminho diferente através de empreendedorismo, tendo uma livraria, gostando da leitura, e acabei conhecendo o povo do livro, como eu tinha falado, e isso me fez chegar próxima do livro e hoje me tornar uma escritora. E assim, agora, nesse momento da vida, a gente não entra mais nas coisas fingindo, porque tem um tempo que a gente tem algumas coisas que a gente faz ou por necessidade daquilo, né? Que no meu caso, a vida me deu aquilo, eu tinha que fazer daquele limão uma limonada, ou às vezes, claro, o limão era um morango, era uma laranja, não eram coisas ruins, né? Então eu tive um emprego bom e tal. Mas quando entrei para a literatura, eu tinha um respeito enorme pelo livro, por quem fazia livro, pelo leitor. Agora eu estava do outro lado, né? Para proporcionar a quem lesse algo que pudesse transformar a sua vida, ou pudesse transformar a sua vida, talvez seja muito radical, mas que pudesse ser uma experiência para a sua vida interessante, né? Então, esse encontro com o professor Anelli foi muito importante, porque esse estímulo veio a partir dele, e eu fiz e consegui me divertir muito. Entre nós cresceu uma amizade, um vínculo grande, então tudo isso tem muita verdade, faz parte da história da minha vida. E a partir daí eu gostei muito dessa história de compartilhar, fazer o livro, sabe? Até hoje eu não assinei um livro sozinha, porque eu gosto muito de fazer o livro em companhia de alguém. São mais ideias, são mais pontos de vista, são mais coisas que você pode colocar ali como os ingredientes do seu livro. Então eu gosto muito de compartilhar com a autoria dos livros. E o projeto do IAA, ele tem muito isso de parceria, né? Então, um grupo. Então, agora não sou mais eu uma pessoa, agora sou eu num grupo, né? E num grupo de uma universidade importantíssima, né? Acho que é a mais importante do país, talvez. Ao lado de pessoas que têm um trabalho rico e um trabalho competente e reconhecido dentro da universidade. Eu me sinto uma pessoa muito sortuda, muito privilegiada de estar aqui entre essas pessoas e poder contribuir de alguma forma com a minha história aqui. Eu vou fazer aqui o que eu tenho feito, que é dar minha contribuição na escrita dos livros, e aqui especialmente para quem não tem muita intimidade com a escrita, né? Então,
transformar os textos, os artigos, num vocabulário que possa chegar ao leigo de maneira suave, de maneira delicada e leve e gostosa de ler, né? Talvez a melhor contribuição que eu possa dar. E junto com ela, o meu olhar de surpresa, de fascinação de quem está conhecendo aquele assunto pela primeira vez. Então, uau! A Nelly chegou com os dinossauros, né? Eu nunca tinha visto, não entendia nada, não sabia. E aí foi me dando aulas maravilhosas sobre paleontologia e a gente foi evoluindo nesse assunto. Depois a gente fez arqueologia, a gente fez espaço, a gente fez astronomia, a gente fez coisas super, super legais. E aí a gente vai, eu com meu olhar de leiga vou me maravilhando com as coisas, e digo, nossa, isso é legal, vamos pôr no livro, né? Se eu tô me encantando com isso, nossa, imagina uma criança ou um outro adulto como eu também pode, né? Então vamos fazer de uma maneira que seja gostosa de ler e que desenvolva esse prazer da leitura nas pessoas, que seja que contribua também para a pessoa chegar perto do livro, né? E aqui é chegar perto do livro, chegar perto da ciência. A gente tem passado nesse país por acho que muito tempo, né? Nós não somos um país que investe maciçamente em pesquisa, nós não temos prêmio Nobel, nós não temos uma dedicação de governo após governo à ciência, à educação. Não foi prioritário. Então, eu acho que esse trazer a ciência para dentro de um livro para criança é trazer a ciência para fora dos muros da universidade e, de alguma forma, espalhar, mostrar o que a universidade faz. Então, a universidade que não goza, assim, da total dedicação dos nossos governantes, né, no sentido mais profundo que essa palavra possa ter, de destinação de verbas e aplicação de recursos, né, nas escolas, que a universidade mostre para a sociedade tudo que ela produz. E é muito. Então é maravilhoso a criança saber que no país dela existem pessoas trazendo ciência de ponta, ciência que vem de encontro às necessidades das pessoas nas mais diversas áreas. E aí a gente, assim, para mim é uma experiência maravilhosa estar entre essas pessoas que produzem essa ciência e levar para as crianças alguma coisa que possa até fazer elas encontrarem uma vocação. Gente, admiração, eu já fiz livros em que as biografadas falavam, foi num livro que eu vi ali desenhados os animais e as plantas que eu decidi me tornar uma bióloga. Então os livros também têm esse poder de desmascarar, porque o mundo inteiro está tendo os livros. E ali ele pode desmascarar, desvendar para a criança, tirar a venda dela para, nossa, é isso que eu amo. Eu me apaixonei por isso, pelas estrelas, pelos sapos, pelas plantas, pela terra, pela água, enfim. Eu acho que tirar esse conhecimento, mostrar para a criança que as pessoas que escrevem livros são pessoas que estão estudando no país que ela estuda, que estão próximas dela, ver esse professor dentro da sua escola conversando com ela, motivando, mostrando que a ciência é divertida, é bonita. E principalmente esses professores vão com o seu conhecimento dedicado para elas, numa linguagem bacana para elas. E isso, teu livro é fundamental e nós temos uma sorte de contar no USP nas escolas, que é o nome do nosso projeto, e com uma editora que publica já nossos livros, que é a editora Peirópolis de São Paulo, uma editora de primeira linha, uma editora que banca os ilustradores, a produção do livro, junto com a EduSP, que tem um corpo editorial também de primeira qualidade, de pessoas que conhecem educação, que conhecem textos, que conhecem tendências mundiais para o livro também, para fazer um livro moderno, um livro assim do que há de melhor e mais bem preparado para essas crianças, que a princípio o plano é visitar as 62 escolas aqui de São Carlos, municipais, escolas municipais, levando cientistas e livros que nós faremos nesse projeto. A gente já tem o ABC da Terra, Caçadores de Fósseis, Histórias Esqueléticas e já tem toda uma lista com outros assuntos. Então esses são os 3 primeiros projetos. Eu acho que trazer a ciência para a escola é aproximar a criança de um conhecimento que ela pode entender que ela pode ter, que ela pode adquirir, que está ao alcance dela. É potencializar, é colocar na criança um sonho, então, e trazer a criança para o livro, né? Porque a criança que tem um livro que gosta de ler, ela nunca vai estar sozinha, está sempre bem acompanhada. Eu tenho que agradecer à USP e aos parceiros que estão nesse projeto e eu espero que a minha contribuição possa fazer alguma diferença nesse projeto, estou muito contente.
E eu queria mostrar aqui para vocês, para quem está me ouvindo, um projeto que eu fiz recentemente, um livro que acabou de ser lançado, em que eu fiz exatamente isso que a gente está conversando aqui. Eu conversei com uma médica e nós fizemos um livro onde a gente junta o que a gente faz de melhor. Ela atender adolescentes no consultório dela, ela é uma uroginecologista, que sempre escreveu artigos na universidade, mas livros ela não tinha escrito ainda. Escrevemos sobre o crescimento. Ela com as informações, são informações sobre o desenvolvimento do corpo durante a passagem da infância para a adolescência, a mudança das emoções, e é um livro onde a gente junta isso, a ciência que ela estudou com a literatura e a arte. A gente traz para dentro do livro também a linguagem da arte. E a arte toca na sensibilidade também. Então, aproximar ciência de arte e sensibilidade tem tudo a ver. É uma coisa que a gente coloca em caixinhas separadas, mas não é para ser. Então, arte, ciência, literatura, tudo isso pode caminhar junto. E o caminho aqui, ó, casa disso é dentro do livro. Eu acho que esse projeto é sensacional e faz todo sentido.